Você diria que pode e consegue fazer um monte de coisa livremente, sem se preocupar, sem sofrer, sem sentir angústia, ansiedade? Eu te proponho a pensar nisso. Se você disser que pode, significa que você tem liberdade emocional, então você pode fazer o que você quiser. Se você pensar eu não posso ou eu não consigo, então significa que você não tem liberdade emocional. E se você não tem liberdade emocional, você não está vivendo a vida como você quer, mas como você precisa, por uma necessidade. Eu sou Léo Mosqueiro, sou terapeuta, estou me formando em psicanálise, tudo que eu falar com você aqui tem base psicanalítica e na neurociência. Meu objetivo é te ajudar a entender por que é que você tem perdido seu poder pessoal e todo o impacto que essa perda gera em você. A falta de liberdade emocional não deixa que você escolha o que você quer fazer, escolha como você quer se sentir ou como você quer se expressar. Eu quero me sentir em paz, eu quero me sentir bem, eu quero sorrir, eu quero conversar melhor, mas quando eu não tenho liberdade para isso, eu não posso. E aí eu começo a agir de acordo com o que eu preciso e não com o que eu quero. A forma como eu preciso agir ou preciso falar é sempre para agradar alguém ou não desagradar alguém ou receber desse alguém uma validação. Se eu sou bem visto, eu me sinto bem. Se eu sou mal visto, eu me sinto mal. Então a minha busca constante por validação já é um indício enorme de que eu não tenho liberdade. Eu não posso ser eu. Eu preciso ser aquela versão minha que agrada as pessoas, que atende às expectativas de todo mundo, que supre com as carências e as necessidades de todo mundo que eu conheço. Concorda comigo que é uma vida muito limitada? Eu quero conversar com você hoje sobre essa impressão que a gente tem de que a gente pode e consegue fazer um monte de coisa, mas na verdade, no fundo, nós somos prisioneiros emocionais. A sensação de prisão emocional limita você. Me limita também. Todas as vezes que eu sinto medo de fazer alguma coisa, eu me limito. De desagradar alguém, eu me limito. Inseguro para falar alguma coisa, eu me limito. E nesses momentos, eu não sou eu. Eu não sou um Léo autêntico. Eu não sou um Léo honesto comigo mesmo, sincero. Eu sou um cara que usa máscaras. Tudo bem que todo ser humano usa máscaras sociais. Aquelas máscaras para você se adequar, pertencer, ser bem visto. Essas máscaras sociais, por exemplo, eu vou no trabalho, então eu tenho que ser sério, porque se eu sorrir demais eu vou causar um estranhamento nas pessoas. Eu vou para casa dos meus pais e eu tenho que ser divertido, porque se eu for sério demais eu vou causar um estranhamento nas pessoas. Então eu vou usando máscaras sociais em todos os lugares em que eu vou. É natural. Mas quando eu uso máscaras, até dentro de casa, da minha casa, até pra mim, eu começo a disfarçar pra mim, eu começo a me tornar uma pessoa diferente de quem eu sou e perder a minha autenticidade. Sem autenticidade, eu me torno simplesmente uma casca, uma armadura ou uma pessoa que se molda o tempo todo para se adequar. Olha que vida limitada. Essa vida limitada, ela precisa ser analisada aqui. E eu te proponho a analisar se você tem sido aquela pessoa que se molda para caber. Que evita falar o que você quer porque não pode ou não consegue. A falta de poder pessoal, ela gera na gente umas questões tão profundas e tão inexplicáveis, porque o poder pessoal ele está diretamente relacionado com a sua liberdade emocional, e a liberdade emocional vem do que existe dentro do seu inconsciente. Se no seu inconsciente existem vários medos, você vai viver em função desses medos. Se existem necessidades, você vai viver em função dessas necessidades. Eu necessito que meu pai me aprove. Eu necessito que minha mãe me valide. Eu necessito que meu esposo me aceite. Eu necessito que minha esposa... E nessa necessidade toda, você deixa de ser você e de ser livre. Vou começar a te dar exemplos. A falta de liberdade emocional, ela pode fazer com que você, por exemplo, adoeça para ser visto. Você já pensou nisso? Observa quantas vezes você já adoeceu esse ano. É uma dor de cabeça, é uma dor na coluna, é uma gripe, sei lá. E o que aconteceu quando você adoeceu? Você ficou de cama? Ou você continuou na sua rotina normal? Trabalhou, foi pra academia, treinou, fez alguma outra atividade, depois voltou pra casa e cuidou da família, apoiou todo mundo. Como foi quando você adoeceu? Você parou para descansar e recebeu atenção? Talvez você seja aquela pessoa que só recebe atenção quando para e tá de cama. Aquela pessoa que só se permite descansar quando tá doente. Aquela pessoa que só relaxa quando não pode não relaxar. Eu não posso me concentrar. Eu não posso focar.
Eu não posso agir. Ai, que bom, então agora eu posso relaxar. Sabe essas pessoas? Você é uma delas? Quando você não pode alguma coisa, já saiba que esse vídeo inteiro vai ser te direcionando para a sensação, para a percepção, para a ideia de que você perdeu a liberdade emocional. Se você não se sente à vontade para ser você, falar quando você está cansado, ao invés de adoecer para descansar, falar quando você precisa de ajuda, ao invés de adoecer para receber ajuda, falar que está com saudade de receber um abraço, um carinho, um colo, ao invés de adoecer para receber um abraço, um carinho, um colo, se você é essa pessoa que precisa da doença como uma ferramenta para conquistar alguma coisa, para se sentir de alguma forma, você não tem liberdade emocional. Mas você pode ter. Depende apenas de você analisar qual é a vantagem que você tem quando adoece. Que benefício você tem quando está doente. Talvez não faça nenhum sentido o que eu estou falando aqui para você. É por isso que às vezes eu recomendo que você vá um pouco mais fundo no seu processo de autoconhecimento. Eu considero que autoconhecimento liberta a gente. Quando a gente olha para dentro, mas olha para dentro mesmo, lá no fundo, e entende que existem padrões de comportamento, padrões de pensamento, e que talvez você não tenha esses padrões, mas a sua melhor amiga tem, o seu primo tem, a sua mãe tem. Quando você entende que isso é possível, você começa a expandir a sua mentalidade e olhar para tudo que eu estou te contando aqui como possibilidades. É possível que existam pessoas que adoecem para receber atenção. Eu conheço algumas. Eu conheço pessoas também que adoeceram, desenvolveram doenças autoimunes, porque dessa forma as pessoas ao redor que sempre se afastavam não podem mais se afastar. Precisam ficar para cuidar. Eu conheço pessoas assim, alunos do meu método. Se você é aquela pessoa que, ao invés de adoecer, não consegue prosperar, olha para isso. Que benefício você tem por não ter dinheiro? E eu não estou falando de o dinheiro para pagar a conta, eu estou falando do dinheiro que sobra. Porque eu sei que você paga suas contas, vai ao mercado, tá tudo certo. Às vezes compra uma camisa, uma calça, uma saia, um sapato, tá certo, não tem problema. Mas e o mais? O dinheiro que você investe para algo no futuro? Compra uma passagem aérea para uma viagem internacional? Ou compra alguma coisa que você quer atualizar na sua vida, por exemplo? E se você não tem nunca essa sobrinha de dinheiro? Não vou falar sobrinha, não. Vou falar uma sobra considerável de dinheiro. Você não é essa pessoa? Então começa a pensar aí. O que acontece se você tiver dinheiro sobrando? Eu já sei que alguém aqui que está assistindo pensou na mesma hora. Eu vou ter que ajudar fulano. Ah, com certeza eu vou ter que dar um suporte para cicrano. Ah, eu vou ter que comprar o remédio para não sei quem. Ah, vai sobrar para mim pagar as contas de não sei quem. Tem pessoa ali, ó, que está esperando só eu ter um pouco aqui de dinheiro sobrando para ajudar a resolver aquela demanda ali. E você acha que é acaso que você não consiga ter mais dinheiro sobrando? O seu inconsciente comanda a sua vida. 95% das suas ações são determinadas pelo que está no seu inconsciente. E o mais interessante, que eu já até falei com você sobre isso em outro conteúdo, é que tudo que você viveu na sua vida, desde que você nasceu até agora, há um segundo atrás, está ficando registrado no seu inconsciente. Até aquilo que você não se lembra mais. Até aquilo que é difícil de você lembrar. Mesmo que eu te questione, te provoque, você não vai lembrar. Está aí no seu inconsciente. Então você tem um universo dentro do seu inconsciente. E está vivendo a sua vida com base nesse universo. Existem pessoas que não podem prosperar porque se elas prosperam, elas têm que dar uma parte desse dinheiro para alguém. Existem pessoas que não podem prosperar porque se elas conseguem isso, elas sentem culpa. Porque olham ao redor e não veem um pai que prosperou, uma mãe que prosperou, um amigo, uma esposa não, a esposa está feliz junto, uma irmã, um primo, e vem a culpa. Como é que eu posso ter tanto dinheiro sobrando quando meu pai está passando aperto? Tanto dinheiro sobrando quando minha mãe não faz uma viagem internacional? Tanto dinheiro sobrando quando minha irmã está com algumas contas ali? E a culpa faz com que você não se permita prosperar. Você não pode. Você perdeu a sua liberdade emocional. Por culpa. Será que você, ao invés de adoecer ou ficar sem dinheiro, é aquela pessoa que não consegue construir uma relação saudável, amorosa? Porque toda vez que você conhece alguém, essa pessoa está indisponível. Ela já conhece alguém antes e não falou com você. Ou ela está casada e não falou com você. Ou ela te trai.
são pessoas indisponíveis. E você se relaciona com elas. Alguma coisa aqui dentro do seu inconsciente te motiva a se afeiçoar por essas pessoas. O quê? Quando você pensa lá no fundo do seu inconsciente, encontra lá dentro a resposta. O que há em você para que essas relações sejam melhores do que uma relação que seria muito mais leve e saudável com alguém disponível? Eu posso te fazer algumas propostas de reflexões. Eu conheço pessoas, por exemplo, que começaram um relacionamento amoroso, mas a pessoa traiu, e aí essa pessoa que estava buscando um relacionamento amoroso voltou. Voltou para onde? Voltou para casa dos pais. Por exemplo, uma mulher que acha o pai maravilhoso, o príncipe da vida, o super-herói. Ela não trocaria ele por ninguém. E literalmente, no inconsciente dela, ela não troca. Ela não pode trocar. Ela não tem liberdade emocional. Então ela só conhece pessoas que são indisponíveis, ou que a trocam, ou que a abandonam, para que ela volte para o homem mais importante da vida dela. E eu conheço homens assim também. Homens que priorizam a mãe, que escolhem a mãe, e que não conseguem construir relações saudáveis com outras pessoas, ou homens ou mulheres. Por que não? Porque já escolheu o parceiro ideal ou a parceira ideal. No inconsciente dessa pessoa, a ideia já está muito clara, é nítida. A melhor pessoa da minha vida é essa aqui, pai ou mãe. Eu não vou escolher jamais outra pessoa. Eu sou incapaz de trocar essa pessoa por alguém. Não é uma questão de trocar, é uma questão de escolher. Quando você se afasta dos seus pais em direção à vida, você escolhe construir o seu próprio núcleo familiar. Mas se você não pode, você não tem liberdade emocional. Quem não tem liberdade emocional porque não pode priorizar outra pessoa na vida, está priorizando um outro alguém. E essa priorização aqui tem nome: dependência emocional. A falta de priorizar alguém com quem você vai constituir uma família acontece principalmente porque você já está priorizando outra pessoa e não está livre emocionalmente para andar em direção à vida. Andar em direção à vida. Se você não é a pessoa que adoece, não é a pessoa que não prospera e não é a pessoa que não constrói relações saudáveis, será que você é aquela pessoa que está tentando viver feliz no trabalho, mas sempre é demitido? Busca uma proposta de emprego, mas sempre substituem você? Se esforça pra caramba na sua equipe, mas sempre promovem outra pessoa? Por que será que você nunca tem a oportunidade de ascender no seu trabalho, na sua carreira? Você pode? Se você não tem liberdade emocional, você não vai fazer isso. Você não vai conseguir. E vai tentar. E vai se desesperar. E vai pensar, por que todo mundo progride menos eu? Por que todo mundo consegue uma relação amorosa menos eu? Por que todo mundo fatura muito dinheiro menos eu? Por que todo mundo parece saudável menos eu? Por quê? Por falta de liberdade emocional. É algo que você precisa investigar. Tá aí dentro do seu inconsciente em algum lugar. A resposta tá aí. A solução está aí. O nosso inconsciente é um universo de experiências, histórias, informações, misturado com dor, desejo, frustração. Tá tudo aí dentro do seu inconsciente. Toda vez que você quer algo e não consegue ou não pode, e o resultado é completamente diferente daquele que você desejava, comece a olhar para esse resultado aqui, que você não queria, mas foi o que você teve. Comece a olhar para esse resultado e pensar: que benefício eu tenho com esse resultado? Que vantagem eu tenho com esse resultado aqui? Porque ele, embora não seja o que eu quero, me traz vantagens, benefícios, pontos positivos. Porque isso foi escolhido pelo meu inconsciente. Porque eu preciso é disso e não daquilo que eu tanto queria. A necessidade te leva a resultados completamente relacionados a sua autoestima. Se você não se sente seguro ou segura emocionalmente, autoconfiante, capaz e competente, você vai para a necessidade e não para o desejo. E acaba com um resultado que você não queria, mas é o que você precisa. Feridas emocionais de infância, como a gente já falou, quando não tratadas, você vai para o que você precisa e não para o que você quer.
Medo de ser rejeitado. Aqui eu não sou. Medo de ser abandonado. Aqui eu não sou. Medo de ser humilhado. Aqui eu não sou. Aqui eu seria. Teria que lidar com isso. Teria que encarar o desafio. Dependência emocional. Quando você depende de alguém para ser feliz, depende de alguém para se sentir bem consigo mesmo, precisa daquela pessoa para se sentir preenchido, se sentir completo, inteiro ou inteira, você sempre vai para o que você precisa e não para o que você quer. E eu tô sorrindo aqui, mas eu sei que isso é horroroso. É uma sensação muito destruidora, sabe? Desanimadora, frustrante. Porque você quer um negócio maravilhoso e tem outro negócio que você não quer, mas inconscientemente é maravilhoso. Enxergar isso com esses olhos, colocar essa lente que faz você ver a necessidade como algo que é benéfico para você e não ruim, não maléfico. Enxergar isso faz com que a sua mentalidade se expanda e você comece a olhar para a vida de uma forma diferente. Comece a entender por que é que você não consegue prosperar afinal. Por que é que você adoece tanto? Por que é que todas as suas relações, que parecem ser ciclos que terminam da mesma forma, porque todas elas não dão certo? Você consegue enxergar isso com muito mais clareza. Quando você recupera o seu poder pessoal e passa a poder olhar para isso dessa forma, você até alcança um novo nível de desenvolvimento pessoal. Um nível de gestão emocional que eu considero avançada. Porque você passa a ter muito mais clareza das coisas que estão acontecendo. Não parece que você está num quarto escuro cheio de bagunça. Você tem clareza. Está acontecendo isso por causa daquilo. Adoeci porque não posso ser saudável. Perdi o dinheiro porque não posso faturar muito. Só tenho relações ruins porque se eu tiver uma boa, vai acontecer isso aqui. E parece que é ruim, mas inconscientemente faz sentido. Agora, antes da gente encerrar esse conteúdo aqui, eu te peço para pensar um pouquinho agora e me escrever aqui nos comentários. Qual dessas travas emocionais, prisões emocionais, você mais percebe que é presente na sua vida? É uma constante. O relacionamento que nunca dá certo e você sempre volta para a casa dos seus pais ou volta a ficar sozinho. O financeiro que nunca dá certo e você sempre está naquele quase faturando muito, mas nunca chega lá. A saúde física que está sempre meio capenga. O tempo todo você está adoecendo, o tempo todo você está de cama, o tempo todo você está precisando do apoio de pessoas. E o trabalho? Aquele trabalho que você quer que vingue, que dê certo, que funcione, mas nunca vai para frente. Qual dessas questões é que está mais pegando aí na sua vida? Tem também a questão familiar, quando você não consegue dizer não para alguém na sua família, desagradar alguém na sua família, incomodar a pessoa, porque você foca em você, sem culpa. Isso também está pegando para você? Escreve aqui nos comentários qual dessas questões é a que mais dificulta você de ser uma pessoa autêntica e se sentir livre emocionalmente para fazer o que você tanto deseja na sua vida. Então, esse conteúdo aqui foi para você entender, e eu espero que ele tenha feito sentido para você até agora, o quanto o seu inconsciente controla, comanda, direciona a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui para seguir o meu canal. Me acompanhe aqui para mais conversas assim. Todas as vezes que você perceber que tem um desejo, mas não consegue alcançá-lo, não sabe por quê, parece que é difícil demais, investigue o seu inconsciente. É possível que você não tenha a liberdade emocional que você tanto quer, porque você não pode ter. Mas quando você trata essas 3 pontes que te levam até a liberdade emocional, a autoestima, as feridas de infância e os vínculos de dependência, você se permite. Você passa a poder. E aí você vai ser uma pessoa mais autêntica, mais honesta consigo. E vai colher bons resultados, eu tenho certeza. Eu te garanto isso. Confia mais em você. Mas se cuida. E investiga mais e mais fundo, dentro do seu inconsciente. Saia do padrão, saia da superfície, saia do raso. Olha para dentro de você, com seriedade, com maturidade, para entender como romper os seus padrões emocionais, como acabar com a prisão emocional e recuperar a sua liberdade emocional. Você consegue, mas demanda esforço, ok? Se cuida muito bem e eu te vejo no próximo conteúdo. Tchau!